Os bolsonaristas se superaram de novo. Eles têm uma capacidade de superação, de autossuperação, eles vão criando notícias, eles vão criando fatos, eles parecem mais que um octópodo, tem tentáculos para todos os lados, e sempre divulgando e criando fatos que mantêm a militância, os seguidores coesos em defesa daquela loucura toda que eles imaginam. Não bastasse, em 2022, as concentrações nas portas dos quartéis, quando rezavam, faziam culto para pneus, quando entravam em comunicação com extraterrestres, quando esperavam por uma situação em que o senhor Jair Messias faria uma marcha sobre Brasília montado numa motocicleta, seguido por outros motociclistas e seguido por uma quantidade, uma multidão de brasileiros, sitiar e tomar o Palácio do Planalto, fechar o Congresso, fechar o Supremo e ser mantido como presidente da República. Tantos sonhos malucos, tantas ideias de um mundo paralelo, e eles não param. Prestes a sair um dos indiciamentos do inelegível, eles intensificaram. Eu falei aqui que aquela concentração, aquele comício do dia 25, ia ser um teste, uma prova para eles. Se desse tudo certo, se tudo corresse calmo, se ninguém fosse preso, eles iriam intensificar, e estão intensificando assim, dois por semana. E cada um, assim, são desvarios. Não dá para falar, é difícil achar uma palavra para isso. Lá no Rio Grande do Sul, disseram que haviam encontrado uma pessoa do MST armado com uma faca para tentar atentar contra o senhor Jair Messias. No sábado, a ex-primeira-dama, lá na Bahia, em Salvador, falou uma quantidade enorme de mentiras. Agora, o maior problema disso... e durante a semana que passou, o Nicolas Ferreira foi eleito, olha que loucura, eleito presidente da Comissão Temática de Educação. Também a Carolina Titoni foi eleita para a comissão temática mais importante da casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é por ali que passam todos os projetos de lei, todos os decretos passam primeiro por ali para ver para dizer se é constitucional ou não, e para discussões, é claro. Sem entrar no mérito, eu não vou discutir, não é entrar no mérito, descredenciar, desmoralizar a figura dos dois parlamentares. Eles estão lá porque o brasileiro colocou eles lá, então são representantes, querendo ou não. Mas em termos de casa, é uma loucura, é uma irresponsabilidade, chega a ser um desrespeito para com o Congresso, para com a Câmara dos Deputados em particular. Não entro no mérito, não estou julgando. Agora, certamente nessas comissões existem pessoas muito mais capacitadas, com experiências administrativas, de gestão, de constitucionalistas, advogados enfim, advogados, professores, gente que entende do traçado. Não deve criar muito problema, não. Vai ter problema, isso aí, não tem jeito, mas não é muito, não vai afundar nada, não. O que mais me incomoda, é
que são tantas bizarrices que são colocadas, ditas, feitas, aprontadas, para chamar a atenção, para manter o moral da turba elevado, e não tem como não repercutir. Falem mal, mas falem de mim. Não há como deixar de repercutir, porque é um absurdo. É de causar indignação. E o pior é que essa máquina de mentiras, de fakes, de mentiras e fakes é a mesma coisa, só que uma em português e outra é em inglês. De mentiras, de desinformação, essa doideira toda, não tem uma resposta da presidência da República à altura. Ah, tá certo, não vamos ficar insuflando isso, não vamos ficar ajudando. Tá, mas não é responder à provocação, mas é mostrar informações que são importantes para o país, para o Brasil. Não é para grupelhos. Não é para um grupo de pessoas, de muitas pessoas, né? De 30%, quase 30% do eleitorado, que está nessa, entorpecidos, a maioria deles acatando a cada apito de cachorro. Estamos aqui falando disso, olha só, já estou aqui com 6 minutos falando disso. Olha o tempo que a gente está perdendo. Vou falar em tempo perdendo. Vem aí, né? Tá para sair também o primeiro indiciamento do senhor Jair Messias. Isso significa que as bizarrices vão continuar. E não dá para não levar a sério as bizarrices. Não. As bizarrices não dá para levar a sério. Mas o que isso motiva, o que isso serve de motivação para essas pessoas. Bom, mas hoje nós começamos a descomemorar o golpe de 1964 com uma reportagem especial sobre o maior líder sindical dos anos 60 no Brasil, Clodomiro Riani. É depois da vinheta. Mas antes, inscreva-se, deixe seu like ou dislike, faça um comentário, diga o que achou do mini documentário, porque ele vai seguir ao longo deste mês. Tá bom? É depois da vinheta, já direto no Descomemorar 1964, o golpe de 64. Brasil, agosto de 1964, precisamente 25 de agosto. O país é surpreendido com a renúncia do presidente Jânio Quadros. Seu vice João Goulart está na China e volta às pressas para o Brasil, mas é avisado que se pousasse no país, seria preso e, se resistisse, morto. Era um momento mais esperado pelos golpistas que, desde 1950, desejavam assumir o poder. No Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, sob a liderança do então governador Leonel Brizola, com o apoio do Terceiro Exército, constrói-se uma resistência para garantir a posse de João Goulart. A campanha da legalidade espalha-se pelo país. Em Belo Horizonte, a maior liderança sindical do país, Clodomiro Riani, lidera um movimento para exigir a posse de João Goulart. Aqui, meu filho, vem então para a posse do Dr. João Goulart, 61. O movimento sindical foi preso, de um modo geral, no Brasil. Em Minas Gerais, nós discutimos com o governador, levamos uma comissão, saímos do Rio, fizemos um acordo. Quando esses colegas foram chegar nas suas entidades, foram todos presos. E os que sobraram, nós temos um comitê para a posse do Dr. João Goulart. Comitê Operário Estudantil, eu fui o presidente do comitê. Fizemos um comício em praça pública. Quando a polícia chegou, nós começamos ao meio-dia. Aí já tinha tanta gente que as 4 gaiolinhas, 4 rádios patrulha não dava para nos prender. Foi buscar o exército. Quando o exército chegou, já tinha chegado os estudantes
mais ou menos uns 200, que se perfilaram, cantaram o hino nacional e deram vivas ao terceiro Exército Nacional do Rio Grande do Sul pela Ponte de Jango. Saberemos ser dignos das nossas tradições de liberdade. Não ajudaremos traidores a escrever em Minas Gerais na página negra da história do Brasil, reservado aos covardes. Belo Horizonte, 29 de agosto de 61, Cláudio Vigiani, presidente do Movimento Sindical Mineiro. Embora amigos, com a mesma visão de mundo, a relação Riane e Jango teve momentos de muita tensão, como na greve da paridade, quando o presidente João Goulart enviou mensagem ao Congresso propondo aumentos salariais diferenciados para civis e militares. Isso causou revolta e greves, mas Riane e Jango negociaram e as greves acabaram. Já em 1963, mensagem de elevação do novo salário mínimo causa outro impasse. Companheiros, doutor João Goulart manda com o senhor ministro da Fazenda, Santiago Dantas, professor Ilustre Santiago Dantas, a mensagem para o Congresso Nacional. Para o momento, para os militares, civis e militares, de 40%. Eu estou em Minas Gerais, recebo um telefonema que estava reunido em São Paulo, CGT, que ia romper com o doutor João Goulart. Eu não quis tomar conhecimento, porque eu estava fora, mas fui chamado urgente, cheguei aqui. Por que romper com o doutor João Goulart? Não, porque 40% e a estatística dá 70% de aumento de custo de vida e nós não aceitamos. Meu companheiro, vocês procuraram ouvir o doutor João Goulart? Não. Pediram audiência? Não. E daí? Mas não é possível uma coisa dessa, companheiro. Tem que levar para o presidente a nossa posição. Um companheiro nosso, mas é a coisa mais difícil conseguir uma audiência. Eu não quero ir na frente de ninguém. Vocês autorizam-me a pegar o telefone? Liguei para cá do doutor João Goulart, para casa, para lá do Planalto, o seu secretário particular, o senhor Cailá, colocou o doutor Jango no telefone do presidente da República, coloquei o problema para ele. Falei, Riane, vai para o aeroporto com o pessoal, que o meu avião vai chegar primeiro que vocês em São Paulo para trazê-los para a audiência. E assim nós fomos companheiros para a audiência do doutor João Goulart. Colocamos o problema para ele, o companheiro Oswaldo Pacheco, ele que estava na reunião, colocou o problema. Duro como devia de ser. Depois eu argumentei com o doutor João Goulart. Doutor João Goulart, agora, imagine só, os companheiros querem 70%, agora eu não vou ceder em janeiro, fevereiro, 100% salário mínimo que eu vou querer, porque essa estatística agora já está em 70% até chegar lá, e eu não vou abrir mão, doutor João. O resultado nós queremos é 70% de acordo com o estudo do próprio governo. Mas falando assim, eu quero explicar para vocês uma certa delicadeza, mas a gente operário não sabe falar, eles falam mais alto, parece que a gente está brigando, mas porque a gente não tem outro recurso intelectual. Mas então o doutor Jango, para isso ele é acessível, ele entendia o nosso ponto de vista. Resultado, o Albino Silva, chefe da Casa Militar, quando nós saímos, me deu os parabéns, que ele nunca tinha visto uma reunião tão séria como aquela que nós estávamos justamente na sala de gabinete de ministros, da reunião. O resultado é que foi retirado a mensagem de 40%. E agora há uma dúvida se foi 70%, mas a história diz que foi 60%. Não importa como é, o que importa é que nós conseguimos o aumento da civil e militar na base de 60%. E fizemos com o quê? O presidente da República conhecesse o nosso trabalho profícuo. Solucionado o impasse e anunciado o novo salário mínimo com aumento de 100%, Jango se reúne com seus ministros mais próximos e convida Riane e mais 2 líderes sindicais, 2 líderes de trabalhadores, para uma reunião que construiu o comício da Central do Brasil no dia 13 de março. A ideia de Jango era assinar vários decretos, entre eles o da reforma agrária e da remessa de lucros, tendo a presença da população. Então nós conseguimos o quê? Que o doutor João Goulart em praça pública assinasse o decreto da reforma agrária, e foi assinado. E lá estava, companheiros, nós conseguimos
Naquela época, 30 deputados da UDN, conseguimos 40 deputados do PSD, conseguimos falar sobre o Brizola, falar sobre o Arraes, falar sobre o Badigé da Silveira, falar sobre o Checha Dória da UDN de Sergipe, que era favorável. Conseguimos tudo isso, companheiro. E o resultado é que no dia 15 eu já estava em Juiz de Fora, onde ele esclareceu, o Arraes lá estava conosco, também pelas reformas de base. A nossa luta foi constante. E mais uma coisa que eu vou dizer para vocês agora, de muita importância. Pedi ao doutor João Goulart que assinasse a carta da Confederação dos Trabalhadores Rurais. Nós estávamos procurando transformar a Liga Camponesa em sindicatos rurais. Felizmente, eu recebi do ministro do Trabalho, Mário Silva, na CNTI, a carta sindical da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores Agrícolas. A reforma agrária foi o estupim para o golpe de Estado. Eu estou ligado a ele. Aí o doutor Jango telefona para nós, já era 6 horas, 8 da noite, telefonou para mim, né? E para ver se ele estava a greve, porque ele estava conversando lá com o chefe do segundo exército. Eu falei que não, definitivamente, nós vamos lançar a nossa greve, fazer o nosso trabalho, nós vamos lá. Não, mas o Rio tem... Não foi, não, doutor João, o general não merece confiança, que ele foi chefe da calamidade do senhor, foi ministro da guerra do senhor. Agora o senhor colocou ele lá como comandante do segundo exército, e agora ainda está em dúvida no caso dele. Eu recebo a comunicação se eu podia ir lá para Mauá, né, para a Rádio Nacional, que é na Praça Mauá, para falar a respeito da... E fui falar contra a Revolução, é lógico. Resultado, no dia 4 terminou a greve no Rio, e justamente no dia 4 foi que o doutor Jango saiu do Brasil para o Uruguai. Fui imediatamente para Juiz de Fora. Sabia que ia enfrentar coisas dolorosas, os meus advogados quiseram me dissuadir. Falei, não, vocês não me conhecem, trabalham comigo 2 anos, 3 meses, eu vou. O Rio, companheiro, saía meia-noite do dia 4. Tinha que enfrentar a tropa do Mourão Filho, que vinha de Minas para cá. Eu mesmo fui dirigindo o carro da CNTI, com o motorista de um lado. Felizmente cheguei na minha casa, meu pessoal assustado, porque a polícia do Exército, polícia militar, polícia civil, estavam me caçando. Caçando como? Assim, ó, como se fosse um cachorro zangado. Dito isso para um oficial do Exército, que eu estava sendo caçado. Aí meus filhos assustaram, minha família, e eu sem vaidade nenhuma. Eu pretendia passar o domingo com a minha família, segunda-feira fazer um discurso na Assembleia para deputados de resistência. Lá podiam me prender. Mas aí não, eu tive, diante da situação da família, eu fui justamente na 4ª Região Militar, no comando da Revolução, eu fui e me apresentei. Justamente o comandante que me recebeu, foi muito bom você ter aparecido, Riane, que nós estávamos à sua procura e você pode muito colaborar conosco. Mas não existe mais colaboração, porque eu resolvi assumir a responsabilidade dos meus atos, como presidente da CNTI, da CGT, do PTB de Fora, e também chefe de família, responsável pelos meus atos, e não quis me exilar. Resultado, não, Riane, você só vai assinar uma cartinha. Depois não, comandante, porque eu quero saber o conteúdo. Não, é só você confirmar que o Brizola e o João Goulart é comunista, não tem problema. Fala, então essa eu não assino, porque tenho certeza que Brizola e João não é comunista. Resultado, tá bem. Aí me mandaram para a PE, Polícia do Exército, o batalhão ali, e o resultado aí você sabe, eu não gosto de falar isso, é espancamento, é chute, rebentado comigo, isso não tem problema, porque quem está na chuva é para morar.
Muito bem, gente. Só para a gente encerrar, fazer umas abordagens aqui sobre o ex-presidente do CGT, CNTI, líder sindical, Vladimir Riani. Algumas frases que eu acho interessantes que foram ditas em 1996, quando eu fiz a entrevista com ele para um jornal já extinto, em Juiz de Fora, e que serviu de base para publicação, para eu escrever a biografia do Riani. Eu fiz uma espécie de um ping-pong com ele. Olha só. Sobre parar o Brasil em 10 minutos, em 64, houve essa boataria. Riani disse: eu nunca disse isso. Quem falou isso, quem falou que eu parava o Brasil em 10 minutos, foi um vereador lá de Juiz de Fora. Foi para me prejudicar, para agravar ainda mais a minha situação. Como é que eu poderia parar o Brasil em 10 minutos? Olha as fake news aí, lá em 1996. A turminha bolsonarista aí. Golpe militar. O golpe serviu para romper o crescimento do sindicalismo e acabar com as reformas de base do Dr. Jango. O reflexo está aí. As reformas que se propõem hoje, em 1996 e hoje também, não seriam necessárias se não tivessem tirado o Jango do poder. O que se defende hoje em praças públicas são quase mesmo as mesmas coisas que se defendia 40 anos antes. Eu acho que isso diz muito bem o que representou o golpe de Estado de 1964. E por que de descomemorar? E no dia 1º, não se esqueçam, tem a Marcha da Democracia, a Marcha Reversa. A marcha vai sair do Rio de Janeiro e fazer o caminho de volta para Juiz de Fora, para encerrar de vez com esse ciclo. Deus é brasileiro, se Deus quiser. Eu volto semana que vem. Um grande abraço, não esqueçam de deixar o like ou o dislike, e se não assinou ainda o canal, assine. Um grande abraço, fui!